Sabe aquelas cenas em que o barco estava afundando e não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito? Bem, parece que essa história não é totalmente verdadeira, pelo menos de acordo com um historiador e autor de um livro que detalha os eventos desse navio azarado. Se o que ele afirma for verdade, todas as almas do Titanic poderiam ter sido salvas. Ele escreveu que o SS Californian e o SS Mount Temple estavam perto o suficiente para tecnicamente ver o Titanic afundar no oceano, mas não agiram porque estavam com medo, ou porque eles também não tinham ideia do que estavam fazendo. Naquela época, ninguém imaginava que o Titanic pudesse afundar, e ele tinha tudo o que você poderia imaginar, desde salões luxuosos a um banho turco e até mesmo uma quadra de squash. Mas quando estava cortando o oceano, pronto para superar o recorde de travessia do Atlântico, bateu em um iceberg e tudo desandou a partir daí. Muitos navios queriam ajudar a embarcação que estava afundando e mudaram sua direção para o Titanic depois de ouvir os pedidos de socorro, mas os 2 navios mais próximos se contiveram. O SS Mount Temple, para começar, estava muito próximo. Estava a apenas 80 quilômetros de distância e poderia ter chegado ao Titanic em apenas algumas horas, potencialmente salvando todos os passageiros. No entanto, seu capitão acreditava que essa viagem seria muito arriscada. Pois é, envolvia iceberg, certo? Atualmente não há nada que possamos fazer a respeito, mas podemos usar nossa imaginação e, pelo menos teoricamente, salvar o dia. O cidadão comum pode ter tido dificuldade em ajudar as pessoas no Titanic, mas e se pudéssemos pedir a ajuda de super-heróis? Bem, para começar, seria útil ter alguém com habilidades de viagem no tempo, certo? Ele poderia voltar no tempo e alertar a tripulação de que um iceberg está bem próximo e de que eles deveriam desviar o navio de seu caminho o mais rápido possível. Ou, melhor ainda, voltar mais no tempo e alertar o capitão do navio para não prosseguir com a viagem. Vou te dizer, muitas coisas poderiam ter sido feitas. Antes de mais nada, a tripulação não tinha acesso a binóculos. Se tivessem esse equipamento essencial, poderiam ter avistado o iceberg no devido tempo, pelo menos limitando os danos ou evitando a colisão por completo. E nem me fale nada sobre os botes salva-vidas. Como eles queriam que o navio parecesse o mais luxuoso possível, havia pouco espaço para os tão necessários botes salva-vidas que poderiam ter salvado tantas vidas. Embora houvesse 2.200 pessoas a bordo, os botes salva-vidas só puderam salvar 1.200 pessoas. E quanto a voar, será que um super-herói voador poderia ter ajudado a evitar essa tragédia? Eu aposto que sim. Para começar, esse super-herói poderia ter inspecionado a área, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Mais ainda, o herói poderia ter ajudado a alertar mais rapidamente os navios próximos de que algo deu errado com o Titanic, e que a ajuda era necessária para garantir que ninguém se machucasse. Se alguém a bordo pudesse voar, talvez também pudesse ter levado vários passageiros para um lugar seguro. Visão a laser? Isso sim teria sido legal. Uma pessoa com visão a laser teria pulverizado aquele iceberg em um piscar de olhos. Em vez de tremer no escuro naquela fatídica noite de abril de 1912, as pessoas teriam desfrutado de uma bebida agradável e gelada no convés na manhã seguinte, cortesia de alguns restos inofensivos de gelo que ainda estavam no navio. Ok, talvez essa pessoa com visão a laser não tivesse sido poderosa o suficiente para dividir o iceberg ao meio para que o Titanic pudesse passar em segurança. Bem, ela poderia pelo menos ter ajudado a abrir a sala trancada que continha os binóculos, isso é certo. Alguém com força sobre-humana? Sim, certamente poderia ter ajudado também. Ele poderia ter se colocado entre o navio e o iceberg, evitando que a colisão acontecesse. Se, por exemplo, esse sobre-humano estivesse cochilando quando o Titanic atingisse o enorme bloco de gelo, sem problema, era só simplesmente manter o Titanic flutuando até que os navios próximos chegassem para resgatar todas as pessoas a bordo. Se você tivesse a capacidade de respirar embaixo d'água, teria pelo menos conseguido se salvar no Titanic. Tecnicamente, não há nada que você pudesse ter feito de diferente no barco. Talvez você pudesse ter salvado vários outros passageiros, mas somente se fosse forte o suficiente para mantê-los à tona, enquanto você nadaria confortavelmente completamente debaixo d'água. Se uma pessoa a bordo tivesse sido capaz de controlar os elementos da natureza, teria sido incrível. Isso não só teria salvado muitos, se não todos os passageiros, como também teria sido fascinante de assistir. Esse super-herói teria sido capaz de manter a água longe dos ferimentos do Titanic depois que ele atingiu o iceberg. Se fosse ágil o suficiente e tivesse visto o iceberg antes de ele atingir o navio,
poderia ter transformado o grande bloco de gelo em água com apenas um estalar de dedos. Se observarmos os registros daquela noite, tudo aconteceu muito rápido com o Titanic. Não teria sido bom ter alguém a bordo que pudesse desacelerar o tempo? Para o bem da história, vamos imaginar também que essa pessoa tivesse uma intuição afiada. Ela poderia ter percebido que algo estava errado pelo cheiro do ar ou pela reação da tripulação quando o iceberg foi avistado pela primeira vez. Com um simples gesto de suas mãos, ela teria desacelerado o tempo, quase ao ponto de ficar imóvel. Eles poderiam ter verificado os registros do navio, sua velocidade excepcionalmente rápida, e poderiam ter alertado o capitão para decidir a tempo. O Titanic poderia ter sido parado ou poderia ter sido desviado do iceberg. Um super-herói com visão noturna também teria sido útil. Pelo menos o super-herói teria avistado o iceberg mais cedo do que todos os outros. Como o herói poderia ter enxergado muito melhor em condições de pouca luz, ele provavelmente teria gerenciado os esforços de resgate naquela noite desastrosa. Invisibilidade? Essa superpotência teria evitado que o Titanic afundasse no fundo do Atlântico? Eu poderia pensar em um ou dois cenários possíveis. Qualquer pessoa com o poder de se tornar invisível sempre que quisesse, provavelmente teria ido bisbilhotar o navio. Quero dizer, é preciso lembrar, o Titanic tinha alguns dos membros mais importantes da sociedade a bordo, não era um barco comum. Provavelmente estava cheio das últimas fofocas. Entre todas essas informações mundanas, esse super-herói poderia ter ouvido o capitão dizer que eles estavam indo mais rápido do que deveriam, ou que não havia botes salva-vidas suficientes para salvar todos, caso houvesse um problema grave. Quem sabe o que esse super-herói curioso poderia ter feito com todas essas informações? Algum tipo de feiticeiro teria salvado o Titanic se estivesse a bordo, tenho certeza. Deve haver algum tipo de feitiço mágico em um livro por aí que seja útil para afundar navios, certo? Talvez um que pudesse ter ajudado a soldar o metal novamente depois que ele foi atingido pelo iceberg. Ou talvez um que pudesse ter levado o navio inteiro para um local seguro depois de ser atingido. E que tal um feitiço que transformasse o Titanic em um submarino, criando uma camada protetora ao redor dele para que pudesse se mover confortavelmente no fundo do mar? Isso certamente teria sido muito legal e teria proporcionado aos passageiros uma experiência realmente única. A capacidade de falar com animais ou peixes também teria sido útil. Mesmo que tudo tivesse falhado, ou seja, o Titanic ainda tivesse atingido o iceberg, se enchido de água e acabado perto do fundo do mar, as pessoas ainda poderiam ter sido salvas, porque haveria alguém a bordo que poderia ter instruído os golfinhos a levar as pessoas para um lugar seguro. Tenho certeza de que essas criaturas inteligentes teriam ficado felizes em ajudar.